O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vedes minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tens aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. No seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com a graça e o amor de Deus, saúdo a todos aqui presentes, você na sua casa, orando conosco, celebrando esta Eucaristia do terceiro domingo da Páscoa. Na alegria, saúdo a todos os aniversariantes. Hoje nós oramos aniversário da vida conjugal. Saúdo os aniversariantes na pessoa deste casal, Ronaldo e Rosilene, que celebram 23 anos de vida matrimonial conjugal, a vida da família que se fortalece a cada instante na partilha, edificando-se como sinal do amor de Deus no mundo, e evangeliza. Saúdo você, enfermo, enferma, que ora conosco nesta manhã. Tantos enfermos e enfermas da família de cada um, que se encontram neste tempo, na privação desta pandemia, nos leitos, em casa, na quarentena, ou se encontram nos hospitais. Tenha fé, tenha esperança. Confie no Senhor. Ele é o Senhor da vida. Saúdo você, família enlutada, e nesses últimos tempos temos sofrido a perda de tantos entes queridos que partiram. Então você, família enlutada, que ora conosco, que celebra a memória de vossos entes queridos que partiram nesta Eucaristia. Deus seja a vossa luz, o vosso conforto e a vossa esperança, e conceda a vossos entes queridos que partiram a graça da vida eterna no reino dos céus. Por esta liturgia do terceiro domingo da Páscoa, nos identificamos como testemunhas do crucificado que ressuscitou. Jesus Cristo é o ressuscitado. Em toda a nossa vida, nós somos enviados a dar testemunho
de que Jesus está vivo em nós. É a graça do nosso batismo que nos concede esta ação testemunhal. Ele está vivo em nós, está vivo no meio de nós, está vivo na nossa história. No início do evangelho de hoje, a palavra de Deus contextualiza para nós esse testemunho da ressurreição. Eles o reconheceram no partir do pão. Assim diz esta palavra de hoje. Como os primeiros discípulos, também nós o reconhecemos no partir do pão. Mas quem é que reconhecemos? Podemos perguntar, quem é ele? E o que esse reconhecimento exige de nós? Olhemos o que nos traz esta liturgia de hoje. Jesus está situado no centro das tradições mais queridas de Israel. Ele é o servo do Deus dos primeiros ancestrais da fé, como escutamos na leitura de hoje. Ele é o tão esperado Messias. Ele é o sofredor inocente retratado na tradição profética. Ele é uma pessoa real, enraizada na história religiosa de um povo real. Não há nada fictício aqui, mas realidade. Ele é a realização das aspirações mais profundas do seu povo. Quando os discípulos, enraizados nessas tradições, reconheceram o Senhor ressuscitado ao partir do pão, seus olhos se abriram para o significado dessa herança. Para eles, os discípulos, a refeição sacramental era uma ocasião de catequese, para ensinar sobre o mistério da fé. No partir do pão, ele abriu os olhos dos seus, e eles o reconheceram. E a partir daquele momento, sempre ao partir o pão, ensinaram, testemunharam o mistério da fé que ele vive. Quando nos reunimos em volta do altar, à mesa, para a mesma refeição sacramental, para nós dizemos, a Eucaristia, também encontramos o Senhor ressuscitado. E nesta experiência da fé, se abrem para nós as sagradas tradições de nossa herança religiosa. E também nós podemos reconhecer o Senhor nas nossas tradições da fé e no partir do pão. Hoje tem gente que diz, mas hoje nós estamos privados. Talvez não temos, pela prudência para a superação desta pandemia, a condição de estarmos todos aqui reunidos ao redor do altar para esta partilha do pão da vida, mas nós partilhamos mediante a fé. O Senhor que vive e vive em nós, vive em você, na sua casa, hoje. Esse nome tão lindo que nós usamos, a igreja doméstica. Tenha fé, você está aqui, participando conosco, nós com você, todos em unidade. Unidos a quem? Ao Senhor que vive, o ressuscitado. Vivamos a nossa tradição da nossa fé como igreja,
a partir da realidade de cada comunidade eclesial de base em missão. Vivamos a partir da realidade da nossa própria casa, como a igreja viva esta realidade da ressurreição. Para encontrar o Senhor ressuscitado na fração do pão e na fração da palavra, veja bem o que esta liturgia hoje nos propõe. Até repito. Para encontrar o Senhor ressuscitado na fração do pão e na fração da palavra, precisamos de corações dóceis, dispostos a acolher o sentido mais profundo da nossa herança religiosa, a docilidade do coração. Às vezes há pessoas que não conseguem mais se entender como igreja, se perderam na sua tradição religiosa. Pode ser que o coração está um coração enrijecido, um coração duro, um coração de pedra. Pode ser que as amarguras da vida, experiências mal vividas, sentimentos mal resolvidos ou desentendimento e fragilidade, pode ser que está causando esse distúrbio neste coração que já foi fervoroso um dia na fé. Pode ser que as ideologias de hoje, especialmente no Brasil que hoje nós vivemos, essas ideologias políticas, pode ser que está roubando a nossa docilidade. Abra o teu coração para encontrar o Senhor ressuscitado, vivo na sua vida, vivo na vida dos sofredores deste mundo, vivo na realidade de tantos que são injustiçados. E olha-se, por que não hoje dizermos, né, neste nosso Brasil, nós todos fomos injustiçados, quando poderíamos já ter a vacina para quase todos ou todos, e ainda estamos lá na rabeira. E nós sabemos da nossa história e não podemos negá-la. Deixemos o nosso coração tocar pelo ressuscitado, a docilidade para o reconhecer na nossa vida. Se erramos, seguramos na mão dele, vamos consertar a nossa história. Precisamos de corações que foram purificados no amor de Deus. Precisamos que nosso coração seja este coração purificado para reconhecer o Senhor na nossa vida. Precisamos de corações que foram totalmente transformados. Deixe o seu coração se transformar. Não coloque coisas incabíveis ou indevidas neste momento na sua vida. Acolha esta palavra. E mesmo à distância, mas na fé, mediante a partilha do pão, que aqui agora nós celebramos. Encontre o Senhor ressuscitado. Temos que encontrá-lo na nossa vida. Temos que ter uma experiência pessoal dele. E só acontecerá se o nosso coração é um coração manso e humilde, dócil, como o dele. Se professamos a fé, mas não somos verdadeiramente fiéis, é como esta palavra de hoje nos disse, somos mentirosos. Aí podemos nos perguntar, o que significa ser fiel hoje? O que o mandamento do amor exige de nós? Jesus
não se afastou daqueles que eram mais próximos a ele, mas que não o entendiam, não compreenderam, não o entenderam. Em vez disso, Jesus os convida para uma comunhão ainda mais íntima com ele. O mandamento do amor não exige nada de nós. Devemos amar os que estão distantes e os que estão próximos. Os que podem nos rejeitar e os que nos entendem mal. Devemos amar incondicionalmente e totalmente como Deus ama. Aí nós o reconheceremos e o testemunharemos de todo o coração, de toda a nossa alma. Tendo reconhecido o Senhor ressuscitado, nós, você, eu, como as pessoas descritas na primeira leitura, devemos viver uma vida transformada, uma vida convertida. Tendo reconhecido o Senhor ressuscitado, presente na nossa vida, no mundo, na nossa história, em nós, como o povo a quem se dirige a segunda leitura, devemos ser obedientes ao mandamento do amor de Deus. E tendo reconhecido o Senhor ressuscitado, nós, como os discípulos retratados no Evangelho, devemos pregar a boa nova da misericórdia e do perdão de Deus a todas as pessoas. Caro fiel, a fé pascal nos garante que tudo isso é possível. Viver esta vida transformada, sermos obedientes ao amor de Deus e anunciar o Evangelho com alegria, no amor e na misericórdia de Deus. É possível. A oração do salmo que hoje nós cantamos, ela foi respondida. Deus olhou favoravelmente para nós. Nós somos o povo da fé e da esperança. Você é uma pessoa da fé e da esperança derramada no mundo. Nós somos, como igreja, o povo do amor. Nós somos no mundo sinal do reino, o povo da justiça e o povo da paz. O mistério pascal agora se revela em nosso meio e através de cada um de nós, pela graça do nosso batismo no mundo inteiro. Vivamos essa missão de testemunhas do ressuscitado, testemunhas do amor de Deus. Fé, esperança, coragem. Viva a sua tradição religiosa. Seja igreja. A igreja não fechou, porque você e eu somos a igreja de Cristo, atual e atuante no mundo, pela graça de seu amor, pela sua presença viva e vivificadora na vida de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.